Bom, boa noite, terceiro período de administração pública. Já estamos alguns... Andresa, tudo bem? E olha o foco, a camisa, olha o foco. Pessoal, já alguns passos, já caminhamos, já estamos no terceiro período. Quando vocês pensarem que não, já estão se formando e ouvindo aquela musiquinha e chorando, abraçando a mãe, a avó, a tia, o marido, a esposa. E eu quero agradecer a vocês, mais uma vez, essa oportunidade de estar trabalhando com vocês uma disciplina. Então, não vou me apresentar, porque vocês já me conhecem, é o terceiro período, tá? Mas eu abro a fala para o professor Giovanni, que é o nosso tutor EAD, junto com o professor Danilo, que acabou de entrar aí. Esse rapaz também, bonitão aí. Professor Giovanni, faça as suas palavras, por gentileza, antes da gente entrar propriamente na questão da disciplina. Obrigado, professor Sérgio. Sou o professor Giovanni, sou assistente social. Estou vinculado ao Colegiado de Serviço Social da Unitins, aqui do Campus Palmas. Sou mestre, né? Atualmente faço doutorado. Estou aqui nessa missão com o professor Sérgio, o professor Danilo, para trabalhar com vocês nessa perspectiva de dialogar aí a discussão da curricularização da extensão. Sintam-se acolhidos e acolhidas. Estamos juntos. Vamos trabalhar firmemente, né, professor Danilo, professor Sérgio, para que esse semestre seja um semestre bem produtivo. Perfeitamente. Muito obrigado, professor Giovanni. Professor Danilo, faça uso da palavra, por favor. Boa noite a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem. Estou vendo que a Andresa aí está com um gato, né, Andresa? É um gato que está nas suas costas, Andresa, no seu ombro? Não, é o cabelo de Andresa. Achei que era um gato, gente. Pelo amor de Deus. Estou brincando. Então, sejam todos bem-vindos à curricularização da extensão. É muito importante, tanto o professor Sérgio quanto o professor Giovanni e eu temos trabalhos em extensão. Eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, mestre em Direito e doutorado em Direito. Atualmente, sou professor da Unitins e do curso de Direito de Dianópolis, e tenho 2 projetos de extensão rodando esse ano. Um é um podcast chamado Código Aberto, Conversas sobre Direito Privado, e o segundo é uma outra extensão de jovem profissional. Então, o professor Sérgio será o nosso capitão nessa esquadrilha da curricularização da extensão. Com toda certeza será muito frutífero. Então, sejam bem-vindos todos vocês e forte abraço. Agradeço as generosas palavras do professor Danilo. Todos nós estamos irmanados, ombreados juntos e juntas para construir essa disciplina, porque é uma disciplina dialógica, mas, sobretudo, uma disciplina prática, né? E, na verdade, essa é uma diferença das outras disciplinas que a gente vinha trabalhando, que elas eram extremamente teóricas. Trabalhamos ciência política, trabalhamos sociologia organizacional, agora vamos trabalhar essa disciplina extensionista que se chama Temas Contemporâneos da Administração Pública. Dito isso, eu vou compartilhar com vocês, já está lá na plataforma, o plano de ensino. Então, vou falar um pouco do plano de ensino e depois do cronograma, tá, gente? E aí, dúvidas a gente deixa para o final, a gente vai saná-las da maneira que vocês possam entender exatamente todos esses aspectos da disciplina. Bom, então, eu vou compartilhar a tela para vocês aí. Deixa eu colocar aqui. Tá? Vocês me avisem, tá? Para que eu saiba, talvez eu não os veja, e aí, então vamos lá. Vocês acredito que estão vendo aí temas contemporâneos. Eu vou aumentar um pouco aqui, para vocês verem melhor. Tá melhor para enxergar, pessoal? Me avisa aí. Tá bom? Como é que é? Tá bom? Tá, esse material, só para
só para esclarecer, ele está na plataforma, tá? Então, o nome da disciplina é Temas Contemporâneos, tá? É uma disciplina extensionista, como já disse o professor Danilo, e como já disse até o professor Giovanni, tá? Quero dizer a vocês que vocês estão sendo privilegiados e privilegiados, que o professor Giovanni, ele é PhD em extensão, tá, gente? Ele é extremamente preparado nessa questão e vai auxiliá-los muito. Bom, essa disciplina tem 60 horas, ela está ligada à questão extensionista, como eu disse, educação à distância, e eu estarei lecionando ela para os 6 polos junto com os nossos tutores. Bom, ela trabalha na seguinte perspectiva, tá? Ela trabalha temas contemporâneos relevantes à administração pública, com ênfase na realidade social brasileira e regional, tá? Abordando esses aspectos todos que a gente está vendo aqui. Com ênfase na abordagem de cidadania, direitos humanos, diversidade, sustentabilidade, inovação e gestão pública. Pensando que ela tem que ser articulada principalmente com as demandas sociais, tá? E, sobretudo, com o fortalecimento do compromisso que a própria universidade tem. O professor Giovanni, depois de também o professor Danilo, eu passo a palavra para eles têm a perspectiva, porque isso há um ordenamento jurídico que já disciplina essas questões de extensionismo das extensões. Diante disso, a gente fala o seguinte, qual que é o objetivo geral da disciplina? Promover a formação crítica, cidadã, profissional dos discentes do curso de administração pública, por meio de estudo dos temas contemporâneos e execução. Então, vocês vão sair do campo teórico e ir para a prática. Mas, óbvio, sem totalmente desvinculação da conceituação dos temas e da teoria. E aí, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, dentro desses aspectos, a gente tem alguns objetivos específicos, entre eles, compreender o papel da extensão universitária na administração pública, essa é a primeira disciplina extensionista que vocês vão fazer, vão ter que analisar temas contemporâneos que impactam a gestão pública, relacionar esses temas à teoria da administração e principalmente a problemática social, e ao mesmo tempo planejar, desenvolver e estimular o protagonismo de vocês nesse trabalho colaborativo. Ele tem que, uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é que ele tem que ter um impacto, porque a universidade, na verdade, ela trabalha no tripé, tá? Ensino, pesquisa e extensão. E toda atividade extensionista, é bom salientar, ela tem uma correlação com os agentes da sociedade. Quem são os agentes da sociedade? São as pessoas que estão inseridas em um município, em um estado. No nosso caso, ela vai ser com trabalhos em loco, tá? Ele é um estudo focal, nós temos um estudo focal com a apresentação final, eu vou falar isso repetindo lá na frente, tá? Mas com a apresentação final de um produto. Vocês vão apresentar um produto no final. Essa é uma das características da disciplina extensionista. Ela não fica só no campo teórico. Então, você vai pegar aquilo que vocês entenderem que deve desenvolver e, ao final, vocês vão a campo aplicar essa questão e, no final, vocês vão trazer um produto desse trabalho, com os resultados. Nesse aspecto, nós temos algumas questões a se pensar. Primeiro, esse conteúdo, extensão universitária, que eu acabei de falar, fundamentos e diretrizes. Já nas próximas rotas que vocês terão, vai ter um material lá. Não há, nesse primeiro momento, nós dividimos a aula da seguinte forma. A primeira aula foi para a ambientação da nova plataforma AVA. Lembrando que a gente está saindo da plataforma Educa para a plataforma AVA. Ela é muito mais intuitiva, ela consegue fazer as coisas, ela é muito mais rápida do que... Eu sei que existe um período de adaptabilidade, tá, gente? É muito tranquilo para mim. Então, na verdade, a gente se adapta rapidinho a esse processo. E aí vocês vão trabalhar com esses aspectos. Na primeira aula, como eu falei, foi a questão da instrução sobre como lidar com AVA. A segunda aula é hoje, a apresentação da disciplina, e já na terceira aula eu vou colocar um conteúdo sobre extensão universitária, fundamentos e diretrizes, um pouco de Estado, sociedade, direitos humanos, essas questões, tá? Então, a gente vai trabalhando esses aspectos. Metodologicamente, a disciplina será desenvolvida por meio de atividades no ambiente ABA, tá? Nós vamos ter
como eu disse a vocês, alguns textos, tem algumas atividades que elas são realizadas individualmente, mas o trabalho em loco, o trabalho que será construído do plano de trabalho, ele será em grupo, tá? Já estou dando um spoiler para vocês. Então, na verdade, vocês vão fazer um trabalho em grupo, tá? E aí vocês vão procurando as pessoas que vocês têm afinidade e vão montar esse trabalho para ser construído. Para além disso, as ações, elas são sincronicamente, elas serão construídas, aplicadas aqui está 5 polos, na verdade são 6, tá? Aqui está errado, são 6 polos simultaneamente. Bom, na primeira semana, que é essa que a gente está, como eu disse, a gente está na apresentação, introdução da extensão universitária. Depois a gente vai entrar na extensão universitária, temas contemporâneos, Estado, sociedade, cidadania e todos esses aspectos, tá? Que está aqui no plano. E aí a gente tem que pensar como é que a gente vai trabalhar essas questões, a partir de alguns aspectos que vão ser o tema integrador, tá? Qual é o tema integrador? É aquele tema que vai ter como eixo principal. Qual é esse eixo principal? Administração pública, cidadania e impacto social. Então, os grupos, eles vão ter esse tema como tema maior e os outros são guarda-chuvas. E aí a gente vai pensar essa sistematização teórica, o diagnóstico do local, planejamento da ação extensionista. Quando a gente entrar no cronograma, vocês vão entender um pouco mais. O registro e a sistematização e, por fim, a socialização dos resultados, que é aquilo que eu falei para vocês, tá? E aí a gente espera, no final, um diagnóstico local, que na verdade, eu já estou dizendo para vocês, aqui são alguns modelos que poderiam se aplicar, mas vocês vão ter que apresentar um banner. Já estou falando para vocês, vocês vão apresentar um banner como produto final, um banner do quê? Da ação que vocês fizeram, uma roda de conversa, uma aula informativa, tá? Então, esses são os resultados que a gente pretende alcançar ao final. Lembrando, pessoal, que todas essas ações que vocês forem fazer em loco, ou que a gente chama em campo, essas ações, elas devem, sobretudo, ter registro, tá? Então, vocês vão fazer o registro o quê? Registro fotográfico, lista de participantes, e aí vocês precisam criar uma rotina de trabalho onde vocês, nos grupos, vocês terão pessoas que serão responsáveis. Alguém vai ser o relator, outro vai fixar o produto final, então vocês vão dividir. Lembre-se que eu falei que são grupos que serão de cada polo. E aí, esses grupos, a gente tem que saber que eles já vão estar, obviamente, vinculados a um número, tá? Até aqui, deixa eu dar um respiro. Alguém tem alguma dúvida? Eu não estou vendo vocês, tá, gente? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, por favor, fale no microfone. E esse trabalho vai ser para apresentar quando? Então, são... Tá. A minha assessoria aqui deixa eu contar um segredo. Quantas pessoas no grupo, professor? Tá, então vamos lá. A primeira pergunta, o trabalho é para apresentar quando? Apresentar o trabalho, o banner, no final do semestre. Vocês vão ter que me entregar, eu já vou mostrar para vocês um plano de trabalho depois, e aí no roteiro vocês vão ver a pontuação e tudo. O trabalho banner é no final do semestre, é para a nota 2. Tá? A nota 1 ela vai ser composta de algumas questões que nós já vamos chegar lá. O grupo, Help, acho que foi a Help que falou, não foi? Eu acho que eu reconheci pela voz. Foi você, Help, que falou? Sim. Bom, tá. O grupo tem que ser formado de, no máximo, 5 pessoas. No máximo. Eu tenho uma pessoa que eu amo de coração, eu sou inseparável dela. Não dá para fazer 10 pessoas? Infelizmente, não. Nesse trabalho serão 5 pessoas. É um time de futebol de salão. Tá? 5 pessoas. 1 no gol e 4 na linha. Falei certo, professor Danilo? É 5 pessoas no futebol de salão? Oi, professor, são 5 jogadores. Então eu acertei. Então é isso mesmo, 1 no gol e 4 na linha. Então é isso, pessoal. O nosso time é 1 no gol e 4 na linha. Tá? Bom,
A que eu estava falando, ia contar para vocês esse negócio de bastidor, a minha assessoria aqui, a professora Otília, que está no outro computador, ela me passou uma informação aqui que eu não posso esquecer, que a extensão é justamente o trabalho acadêmico junto à comunidade. Aqui, ó, tá a colinha aqui, ó, tá vendo? Ela me mandou, não era para falar não, né, professora Otília? Ela está aqui, não era para falar não, mas está aqui a colinha, aqui, ó, a extensão, ela tá morrendo de rir ali. Então, na verdade, é porque eu esqueci de falar, gente, tá? É por isso que eu adoro essa mulher. Ainda bem que está gravando. Vamos lá. Gente, professor, deixe-me retificar. Futebol de salão são 6 jogadores. É 6? E o futsal são 5. Ah, não, então eu vou ficar no futsal mesmo. Vamos ficar no futsal. Então são 5. 4 na linha e 1 no gol. Gente, o trabalho ele tem uma capa, ele tem uma identificação do polo, uma introdução, uma contextualização, uma descrição da ação extensionista, resultados. Isso vai ter um modelo lá na rota de vocês, não é na rota de vocês. Eu vou estar mostrando tudinho, resultados, impacto, considerações, referências e anexos. Bom, o plano de mediação dos tutores, aí é uma ação entre os tutores. Vamos para o que vocês querem saber. Vamos lá. Todo mundo aqui, quem ainda não está prestando na aula, acorda. Big Brother é só depois da novela, tá? Então vamos lá. Como é que vai ser a pontuação, gente? É o seguinte, esse semestre, presta atenção aqui, todo mundo, quem não está prestando atenção, presta atenção. A nota de vocês vai ser a seguinte, para etapa 1, um fórum, eu vou botar um fórum dia 25 de fevereiro, tá bem aqui, ó, 25 de fevereiro. Esse fórum é respondido individualmente. Vou repetir. O fórum de discussão será colocado no dia 20, para começar a ser respondido 25 de fevereiro. Vale 0,5. Tá? Vai falar sobre o que esse fórum? Desses aspectos da disciplina extensionista. Tá? Então, vocês vão responder e vão ser avaliados. Outro fórum vai ser também individual no dia 4 de março. Então, são 2 fóruns, um dia 25 e outro dia 4 de março. Vale quanto esses fóruns? Meio ponto cada um. Meio ponto cada um. Repetindo, meio ponto cada um. A próxima nota de vocês será a postagem do plano de trabalho. Mas, professor, que plano de trabalho? Vai ser postado o modelo, tá? E vocês, um template, como dizem, um template, vai ter um template que vai mostrar como é que vocês vão fazer o plano de trabalho, tá? E eu vou explicar, vai ter uma aula síncrona onde eu vou explicar. E vocês vão postar esse plano de trabalho no dia 18 de março, tá? No dia 18 de março, vocês já vão postar esse plano de trabalho. Bom, vale 2 pontos. E aí, vai ter um dia que nós, os tutores, o professor e mais um grupo, vai avaliá-los. Vocês vão defender, vocês vão qualificar esse plano de trabalho. Vão ter um tempo, por exemplo, 15 minutos. Não é para também 1 hora. É 15 minutos, porque são muito pontual, onde ele vem falando um resumo, atividade e tal. Vale 4 pontos. Então, nós já temos 4 com 2, 6, mais um meio ponto de cada um, 7. Então, aqui já tem 7 pontos. É a nota 1. Professor, está faltando 3. Qual que é a terceira? Vocês vão postar, depois que nós fizermos as ponderações no plano de trabalho. Ah, corrija isso aqui você poderia fazer isso aqui você faz isso. Depois da correção, vocês vão postar o plano final. E do plano final, no dia 1º de abril, sairá a nota 3 de vocês, somando 10 pontos. Professor, que dia é a prova presencial? Não tem prova presencial dessa disciplina. Para ficar gravado, não tem prova presencial da disciplina. Terceira vez, não tem prova presencial da disciplina. E vocês acreditam que eu falei 3 vezes e vai ter gente que vai perguntar que dia é a prova presencial do temas contemporâneos? Escrevam. Então, não tem prova, nota de vocês, 10 pontos, etapa 1. Etapa 2. Lembra que eu falei que aí vocês vão para
o trabalho in loco, no campo, tá? Esse trabalho em campo, no loco, in loco, ele vai ser o seguinte: vocês vão fazer toda a sistematização, vocês vão fazer uma aplicação, vão fazer um relato, vão fazer uma roda de conversa. E aí vocês vão postar um banner, vocês vão construir um banner em grupo que vale 3 pontos para a nota 2. Quando que tem que ser postado? Dia 13 de maio. 13 de maio, tá? E aí, quando for, prestem atenção, pessoal, quando vocês terminarem de postar o banner, tá lá o banner, a gente vai receber, recebemos o banner de vocês. Haverá o seminário de intervenção. O que é o seminário de intervenção? Nós vamos avaliar esses banners, tá? E quando vai ocorrer esse seminário? Vocês vão apresentar, vocês vão, igual foi a qualificação, vai juntar e vão apresentar em que data? Do dia 27 de maio, tá? E são 2 quartas-feiras, e 3 de junho. Professor, quem sabe, quem vai apresentar? Haverá um sorteio prévio, eu vou avisar quem vai apresentar, quais grupos irão apresentar no dia 27 e quais grupos vão apresentar no dia 3. Na verdade, eu vou precisar que você já comece a organizar os grupos, que depois eu vou fazer só a divisão dessas intervenções que ocorrerão, tá? E, por fim, 4 com 3, 7, a postagem final do relatório, que se é depois dessa intervenção, vocês vão me entregar um relatório final que vai valer 3 pontos, total, dia 10/6, total 10 pontos. Então, essa é a nota de vocês. Professor, e se eu não fizer nada? Se eu não fizer o banner, não entrar num grupo, não fizer relatório final, quando que vai ser minha prova 2? Não tem prova. Lembra que eu falei lá atrás? Se você não fizer, não existe prova de recuperação. Não tem. Então, ela é uma disciplina que não é teórica, mas ela também não tem uma prova que você vá fazer depois. Tá? Então, tem que estar muito ciente disso. E aí, aqui está um pouco dos recursos didáticos e também das referências, tá, gente? Aqui essas referências é baseado muito na questão da própria leitura da extensão enquanto lei aprovada, política de extensão universitária, etc. Vamos lá. Dúvidas até agora? Como é que tá? Porque aí depois eu vou passar para o cronograma. Dúvidas até agora? Já tem gente batendo palma. Professor, lá na etapa 1, a qualificação e a apresentação final é tudo no mesmo dia 1/4? Deixa eu voltar, porque agora você me perguntou e eu também... Aqui. Deixa eu... eu tenho que apresentar para vocês. Espera aí. Deixa eu botar aí e apresentar de novo. Paranã. Compartilhar. Então, vamos lá. Você me perguntou... Está aqui. Vamos lá. Você me perguntou. Na etapa 1, você quer saber? Etapa 1? Etapa 1, fórum de discussão, dia 25/2, fórum de discussão, dia 4 de março, postagem do trabalho, dia 18 de março, qualificação do trabalho, 1º de abril, deixa eu dar uma olhada aqui, postagem da versão final, dia 1º... essa data está errada. Essa data está errada, obrigado. Postagem de versão final, ela está errada, não é 1º de abril. Tá? Está errado aqui, eu vou consertar e depois eu passo para vocês. 7 dias depois, a outra semana. 1º com 7, dá dia 8 de abril, se eu não estou enganado. Tá? Então, aqui está errado. Obrigado pela atenção. 8 de abril, tá? Vou consertar aqui. Professor, Tiara. eu acabei de entrar aqui na plataforma e a matéria do senhor aparece sem conteúdo. Então, assim, às vezes tem alguma coisa que o senhor precisa liberar aí, mas a gente não tem conteúdo na matéria do senhor. Não, deixa eu te falar. Vamos lá de novo. O que acontece? Ixi, está aparecendo aqui. O que acontece? Ela tem lançado aula 1, que foi o treinamento, está tendo essa aula agora, né, que é a aula de apresentação,
E a próxima aula é que eu vou colocar um conteúdo teórico. Tá? Ela não tem conteúdo ainda, ela é uma disciplina que ela não tem texto complementar, texto base, exercício, ela não tem. Só nos dias que tiver específico, que é o dia que eu tinha colocado para vocês, que é o dia, deixa eu voltar aqui, que é o dia da postagem dos fóruns, dia 25 de fevereiro, que vocês vão precisar ter um material para discutir a partir disso. Tá? Então, ela não tem, vou repetir de novo, pessoal, ela não tem texto base, hoje, da aula de hoje, não tem texto base. Texto complementar, não tem texto complementar. Exercício, não tem. Tá claro? Essa disciplina não tem essa característica. Tá? De toda semana tem um texto. Ficou compreendido, pessoal? Professor, essas apresentações vão ser tudo no ambiente virtual? Quem está perguntando? Só para eu... Larissa. Larissa, a qualificação, vamos lá, a qualificação, Larissa, sim. A qualificação, sim. Vou repetir, dia 1º de abril, a qualificação será por meio virtual. A qualificação. Nós vamos dividir e talvez eu não vou avaliar todos os trabalhos. Talvez não, eu não vou avaliar todos os trabalhos. Vai ser dividido, alguns trabalhos vai ser avaliado pelo professor Giovanni, outros trabalhos pelo professor Danilo, outros trabalhos pela professora Otília, outros trabalhos por mim. Porque eu não tenho condição humana de avaliar ou estar em todos os trabalhos ao mesmo tempo. Então, a qualificação será virtualmente, certo? Já a apresentação dos banners, que é um segundo momento, seminário de intervenção, é possível, eu ainda não fechei exatamente com a professora Otília, coordenadora do curso, mas é possível que seja presencial no dia da aula de vocês. Eu não tenho certeza ainda, tá? Eu vou dialogar com a professora Otília, ver como é que é, ou se vai ser virtual, mas daqui para lá, isso é no dia 27 de maio e 3 de junho, mas eu vou fechar com ela essa questão. Tá certo? Entendi, obrigada. Tá. Dessa parte, alguém mais tem alguma dúvida? Alguém mais tem alguma dúvida, por favor? E aí eu paro de compartilhar. Lembrando que essa data que está aqui, postagem da versão final do plano de trabalho, está errada. Está errada, não é 1º de abril, é dia 8 de abril, tá? Eu coloquei errado aqui não é 1º, aqui é dia 8. É porque eu repeti primeiro nos 2 dias e alguém atentamente verificou. Tudo bem? Posso parar de compartilhar? Lembrando, mais uma vez, gente, que essa disciplina, eu vou falar reiteradamente, até para as pessoas não esquecerem, ela não tem textos teóricos, exercícios, por isso que vocês vão olhar e falar, mas não tem nada na disciplina. Tem, por exemplo, a aula de hoje, ela vai estar lá no portal, assim que ela baixar, eu subo, ela vai estar lá no portal, a aula de hoje. A aula da semana que vem, se tiver um texto que é pertinente no cronograma, nós vamos ver, eu vou colocar. E assim sucessivamente. Daí para diante, nós vamos ver dentro do cronograma as aulas que são síncronas e assíncronas. Tudo bem? Professor Giovanni, o senhor quer falar alguma coisa? A palavra está com Vossa Excelência. Muito bem. Obrigado, professor. A organização dos grupos ele vai acontecer por polo, né? Exatamente. Certo. A intervenção... a apresentação presencial, ele pode acontecer dentro da universidade ou também no polo, né? Ou na instituição que ele propôs a intervenção, né? A extensão. A priori a gente vai usar o espaço da universidade, né? A apresentação dos trabalhos, mas a intervenção pode ser fora, exatamente, igual o senhor está falando. Pode ser, por exemplo, um postinho de saúde, pode ser um centro comunitário, pode ser uma unidade quilombola, pode ser todas as ações, porque o foco... Eu passo a palavra para o senhor, tá, professor? Só respondendo o senhor. O foco principal é extensionista. Pode ser uma escola, sim, pode ser uma escola, pode ser, como eu falei, eu só usei um exemplo, posto de saúde, pode ser uma delegacia, pode ser qualquer lugar que seja e tenha foco na administração pública. Pode ser casa dos idosos.
pode ser casa dos idosos, mas aí a gente vai lembrar que a gente está trabalhando com a perspectiva da administração pública e com alguns temas da administração contemporâneos da administração pública. Aí, nas próximas aulas, a gente vai ver essas questões. Lembrando também o tema principal de vocês, que é administração pública, cidadania, tá? Que é aquilo que eu falei do plano. Professor Giovanni, pode continuar seu raciocínio. Então, aí essa organização é importante, acho que, socializar que a quarta-feira, que é o dia da disciplina, não tem conteúdo, mas que os tutores estão, né, organizando ainda, né, para que ele possa sentar com essas equipes para auxiliá-los na construção desse projeto de intervenção. Então, eles não estarão desassistidos nesse aspecto, né? Então, nós vamos construir junto com eles. Então, assim que nós fizermos a organização e a divisão, e nós agendaremos horários nesse momento, né, nessa data de quarta-feira à noite, para fazer as reuniões com as equipes, né? Um todo não dá, porque ainda na equipe fica, né, mais dinâmico para até mesmo a gente fazer os alinhamentos. Então, nós vamos dar essa assistência para que ele possa desenvolver. E as normativas da curricularização da extensão, eu particularmente faço essa análise, né, que é uma conquista histórica para a extensão universitária, né? A resolução 07 de 2018, porque as universidades deixam a extensão de ser facultativo, né? Se é o tripé da universidade, a pesquisa ainda tinha uma centralidade, né? Mas a extensão ainda foi deixado aquém, né? E hoje, envolvendo os cursos, todos os cursos, né, são obrigados a realizar atividades extensionistas. É uma estratégia de aproximar nossos cursos com esses espaços que futuramente nós estaremos lá enquanto profissionais. Eu acho que é um ganho significativo, né, para a formação profissional de vocês. E nós vamos lidar, assim, né, a discussão da administração pública, lidar com pessoas, né? Então, planejar um projeto de intervenção é planejar numa possibilidade de a gente perceber uma construção de um projeto futuro, né? E a partir dessa discussão dos alunos, vão nascer outros projetos. Eu estava olhando aqui na revista da Unitins, tem várias publicações já sobre a curricularização da extensão, né? Quem sabe isso num futuro fique aí mais amadurecido para nós, né? Perfeito. Professor Danilo, o senhor quer fazer alguma ponderação? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou passar para o cronograma, que vai ficar mais visível para vocês essas etapas que têm que ser feitas. O plano, ele é um panorama conceitual, tá? Eu quero falar para vocês conceitual, tá? Então, na verdade, ele é todo uma sistematização que nós vamos desenvolver. O cronograma é algo mais direto e mais sintético do que é a disciplina. Então, eu vou compartilhar com vocês agora e vai ficar mais fácil vocês entenderem. Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Eu não verei vocês mais, mas vocês vão acompanhar aí. Só me informem se vocês estão vendo aí, me informem se estão vendo, por gentileza. Estão vendo? Tá bom o tamanho aí, pessoal? Tá bom o tamanho aí? Tá bom? Legal. Então, vamos lá, pessoal. Eu não estou vendo mais vocês, tá? Eu não estou vendo mais vocês. Tá bom o tamanho? Só me falem por áudio. Sim? Então, beleza. Então, vamos lá. A primeira aula, que foi semana passada, foi o treinamento na plataforma AVA. Então, tá aí, aula 1. A aula 2 é a apresentação da disciplina. Tem exercício, tem alguma coisa para fazer? A priori, valendo pontuação? Não. A próxima aula vai ser um Meet gravado. Eu vou fazer um Meet e deixar postado lá. Planejamento da atividade extensionista. Então, eu vou explicar o que é uma atividade extensionista, vou deixar um slide, vou deixar um material base, vou deixar um material complementar, tá? E aí vocês vão entender o planejamento de uma atividade extensionista a partir desse Meet gravado, que será disponibilizado para a aula do dia 18, semana que vem, quarta-feira que vem. Certo? No dia 25 de abril, vai ser um Meet também gravado, tá?
Aí, aqui tá errado, tá? Tem 2 aulas 3 aqui. Aqui é aula 4, na verdade. Tem uma aula 4 em cima, mas tem uma aula 3 embaixo. Aí vai ser o plano de trabalho. Eu vou apresentar como é que é o plano de trabalho, como é que funciona o plano de trabalho, quais são os requisitos, e botar o template do plano de trabalho. Nesse dia, vai ter um fórum de discussão, tá? Vai estar postado fórum de discussão que vale meio ponto. Tá aqui. Tá? Vai estar meio ponto aqui para vocês fazerem. O que vai perguntar nesse fórum de discussão? Vai perguntar sobre o que é uma atividade extensionista, quais a sua percepção. Vai ser dentro do que foi ensinado dentro desse primeiro momento. Tá? E aí, no dia 4 de março, tá? No dia 4 de março, vai ter um outro Meet gravado falando sobre modalidades de intervenção na sociedade. Fala, olha, quais são as modalidades de intervenção que a gente encontra para se fazer um trabalho em loco, extensionista? S. A partir desse Meet gravado, a partir do material que será postado, a partir do texto complementar, vocês vão fazer um outro fórum, valendo meio ponto. Recapitulando de forma... Opa, apareceu aqui, está aparecendo aqui, que eu não sei o que é isso. Recapitulando de forma muito didática. Então, vamos lá. Primeira aula, tem atividade de pontuação? Não. Tem texto para ler? Não. Aula 2, apresentação da disciplina. Hoje, tem texto para ler? Não. Tem atividade para fazer? Não. Próxima aula, quarta-feira que vem. Planejamento da atividade extensionista. Meet gravado. Tem texto para ler? Provavelmente. Tem texto complementar? Sim. Tem atividade? No dia 25, vai ser um Meet gravado, também de novo. Plano de aula, plano de trabalho. Tem texto? Sim. Tem texto complementar? Sim. Tem exercício? Trabalho, valendo nota? Sim. Dia 4 de março, modalidade de intervenção, Meet gravado também de novo. Aí tem texto, tem atividade, texto complementar, meio ponto. No dia 11 de março, tá? Eu vou também ajudá-los, e vai ser ao vivo, tá? Uma aula síncrona sobre o plano de trabalho. Tá? Eu vou mostrar o plano de trabalho e tudo. Tem atividade? Não. Não tem atividade. Já na aula 6, dia 18 Professor, de março... Pois não. Professor Sérgio, a Hel, Pois não. Pois não. Nesse plano, nessa atividade do dia 11 de março, que o senhor vai apresentar como é o trabalho, ela vai ficar gravado? Vai ser ao vivo, vai ficar gravado, igual a de hoje. Vai sim. Tá bom, obrigada. De nada, Help. No dia 18 de março, vocês vão postar o trabalho, tá? Vale 2 pontos. Aqui, ó, vale 2 pontos. Tá? Nesse dia, vou falar bem, é como se fosse, prestem atenção, é como se fosse uma prova que vocês vão fazer, tá? Vocês vão entregar nesse dia, não tem trabalho, não tem leitura, não tem nada nesse sentido. Vocês entregam o trabalho nesse dia. Dia 18 de março vale 2 pontos. Aí, ao entregarem, no dia 25 de março, tá? O Meet ao vivo de novo, eu vou falar para aquele trabalho que vocês entregaram, eu vou explicar no dia 25 de março como é que vai ser orientações para qualificação do trabalho, que é o que vocês vão fazer. Eu vou explicar, olha, vai ser qualificação desse jeito, os grupos têm tanto tempo, os grupos têm que trazer essa preocupação, tem que preencher esse template, tá? Então, vai ser desse jeito, no dia 25. No dia 1º de abril, que era aquela data que estava lá no plano, a qualificação, que a priori será virtual, onde vai ser professor Danilo, professor Giovanni, professora Otília, professor Sérgio Roberto. 4 professores, nós vamos dividir e vão avaliar X polos, tá? Eu não sei, nós temos 6 polos, então eu não sei como é que será a divisão ainda, tá? Mas nós vamos dividir, sortear, e aí vamos dividir quem vai avaliar os trabalhos do polo, por exemplo, de Palmas,
quem vai avaliar do Polo de Paraíso, quem vai avaliar o Polo de Araguaína, o Polo de Araguatins, tá? Então, nós vamos nos resolver entre nós, tá? E aí vai avaliar os trabalhos desses alunos. Pode ser que tenha mais professores avaliando? Pode. Eu posso pedir o reforço de outros colegas já da disciplina que dão aula para vocês. Eu posso pedir mais 2 e cada professor fica com um polo. Tá? Que aí seriam 4 mais 2, 6. Então, pode ocorrer isso. Tá? Dentro de uma estrutura avaliativa. Eles vão ter um rol de coisas que eles vão avaliar dentro do trabalho de vocês para valer 4 pontos. Ah, se vocês observaram o tema, se vocês apresentaram bem, tal, e vale 4 pontos. Depois disso, aquela data que estava errada, que era a primeira. Na verdade, não é nem dia 8, eu ainda dei mais tempo ainda, eu dei 2 semanas para vocês corrigirem tudo que for falado na qualificação, para vocês melhorarem, vocês vão corrigir e vão entregar no dia 15 de abril. Vale 3 pontos. Tá? Essa é a etapa 1. Valendo 10 pontos. Dúvidas até aqui? Dúvidas até aqui? Etapa 2. Etapa 2 é aquilo que eu falei que é em loco. De novo, nós vamos começar a etapa 2 no dia 22 de abril, com a preparação para a execução da atividade extensionista. Eu começo lá no dia 22, explico para vocês, é um Meet ao vivo. Do dia 23 ao dia 5 de maio, tá aqui, ó, vocês vão executar a atividade extensionista. Seja num hospital, seja numa escola, seja na delegacia, seja no centro comunitário, seja na prefeitura, seja na Câmara Municipal, vocês vão executar. Vocês têm esse prazo aqui, 22 a 5 de maio. Quando for no dia 6 de maio, eu vou ter um meet final, um relatório, falando para vocês como é que vocês vão produzir o relatório final e a construção do banner. Até aqui, vocês perceberam que não tem nenhuma atividade para ler, não tem nenhuma atividade para fazer de exercício. Quando chegar no dia 13 de maio, vocês vão postar o banner. Repito, aqui é como se fosse a prova de vocês, é o dia que vocês têm para postar. Posso postar no dia 14? Não. Posso postar no dia 12? Não, você vai postar no dia 13. Nem antes e nem depois. Quando for no dia 20, eu vou explicar para vocês o alinhamento do seminário, que é aquele seminário de intervenção e resultados. Tá? Aqui vai ser dia 27 de maio e 3 de junho. Tá? E aí, a priori, é presencial. A priori. Eu ainda não alinhei com a professora Tília. Pode ser que a gente também faça a apresentação disso via Meet, não sei, vai depender. Esse aqui depende de recursos financeiros para ir aos municípios. Tá? Então, eu não sei. E aí, vocês vão apresentar nesse dia, no dia 4. Após as ponderações, no dia 10/6, vocês fazem a postagem final do relatório. O relatório final com todos os apontamentos, que também tem um template. Total, 3 pontos. 4 aqui, 3 do banner, 7 com mais 3 do relatório final, 10. Esse é o nosso cronograma. Então, no dia 10/6, vocês concluem a disciplina. Tá? Vocês concluem essa atividade extensionista. Tá? Dúvidas? Sim, dúvidas. Pode falar. Essa postagem, como é um trabalho em equipe, né? Uhum. Essa postagem vai ser, cada aluno vai postar ou só quem for o líder da equipe? Nossa, Help, muito, vou falar 3 vezes, muito, obrigado pela pergunta. É um trabalho por grupo, não é um trabalho por aluno. É só você está chamando de líder, mas só uma pessoa que vai postar o trabalho do grupo todo, tá? Muito boa a sua pergunta, muito boa, obrigado, Help. É um trabalho englobando todos do grupo. Eu é que agradeço pela esclarecimento. Mais alguém, alguma dúvida? Professor Moisés, Não. Esse grupo, o senhor pode abrir uma sessão para a gente fazer em 7? Nós já temos um grupo de estudo aqui em Paraíso, que a gente já sempre faz uns trabalhos junto e tal.
Quem está falando? Posso parar de mostrar aqui, gente? Posso parar? Moisés. Eu vou responder. Posso parar? Sim. Então, vamos lá. Vamos voltar para a imagem. Quem perguntou foi Moisés, né? Isso. Moisés, infelizmente, não. Tem que ser 5. Então, faz um time de society, não de futsal. Porque se eu abrir exceção para Paraíso, eu vou ter que abrir para Araguaína, Araguatins, Araguatins, Colinas, Palmas e Pedro Afonso. Aí eu me enrolo. E aí a conta não fecha depois. Tá? Mas é isso, gente. Fecha, vê as possibilidades aí, depois me fala. Fecha sim. Depois a gente vê. Tá, depois a gente vê. Eu vou consultar a minha coordenadora, ver se ela tem o coração quente e bondoso. Se ela deixar, eu vejo aqui. Fala para ela não falar pelo CNPJ nem pela instituição, lá pelo coração. Tá bom. Hélio. Tá, eu vou pensar, Moisés. Eu vou pensar. Valeu, eu com todos vocês, mas eu vou pensar assim. Tá. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, Hélio? Em que eu posso ajudar? Na divisão, com todos os encontros que eu tive encontro com o pessoal dos grupos de acho que letras, de outros cursos. Uhum. Como que vai ser a divisão? Porque, no meu caso, eu quase não conheço ninguém. E também essa divisão, por exemplo, se algum grupo ficar com 3 ou com 2, dependendo do polo lá. Só essa dúvida. Tá, Hélio, você está em qual polo? De Palmas. Tá, eu me sentiria bem se vocês fossem por afinidade, porque eu também fica chato eu pegar letras, você quer eu sortear. Então, eu prefiro que vocês façam por afinidade, até porque vocês já fazem trabalhos. Agora, aí nós vamos ter um prazo aí, porque lá no cronograma vocês veem o que eu tenho. Caso alguém tenha dificuldade de entrar em algum grupo, me avise que a gente vai tentar auxiliá-lo. E aí, outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, buscar a uniformidade do número, tá? Não vamos também deixar um grupo com 2 e outro com 10, tá? Não dá. No meu caso, por exemplo, eu vou ter dificuldade de montar o grupo, porque eu não conheço ninguém praticamente. Porque quando eu fui fazer as provas, e faz com várias pessoas de vários cursos, né? Aí não conhecia de quem era de administração. Tá. Não, beleza, já temos a questão. Reunião, a reunião que nós vamos agendar pelo Meet, né, pode até aproximar o Hélio da equipe, né? Depois Perfeito. A divisão. Ok. Então, vamos fazer o seguinte, Hélio, você já entra em acordo com o professor Giovanni, que ele vai auxiliá-lo. Tá? Tudo bem, ótimo. Obrigado. Lia e depois Valdir. Boa noite, professor. Professor, no meu caso é porque eu sou do polo de Pedro Afonso, mas eu não moro em Pedro Afonso. Como que eu faço? Tá, você mora onde, Lia? Atualmente eu tô em Nizarta. Exata. E quando você faz as provas presenciais, você faz aonde? Eu faço em Pedro Afonso, eu vou para lá. Tá legal. Nós vamos, Andresa também está me falando que ela mora em Palmas, mas ela está no Polo Paraíso. Tá, nós vamos ver esses casos particulares e ver como é que a gente faz uma sincronicidade nessa questão, tá? Me passa essas questões para mim, para o professor Giovanni, para o professor Danilo, para a gente sistematizar. Pode ser, Lia? Sim. Tá, obrigado. Valdir? Boa noite. Boa noite, tamo aí. Rapaz, a Andressa abandonou nós, moço. Saiu de Paraíso, vai para Palmas. Você vê como é que é as coisas, hein, Valdir? Pois é, moço. Vocês não trataram bem a Andressa. A Andressa pediu para sair. Ela apertou o botão, ela apertou o botão da casa mais vigiada que a nossa. Não, e esses dias, moço, eu conversando com um cidadão, descobri quem é o pai dela e a mãe dela. Eu fiquei, rapaz, não é, Andressa? Eu não sabia, meu amigo de longas datas, viu? Mas diga, pastor. Deixa eu lhe falar. Eu já queria até falar, se a Clarinda estiver na escuta aí, ela já me dá um ok. Eu queria que... Porque assim, eu quase não conheço muita gente aqui na questão, né? Eu queria ver se ela me incluía no grupo dela, se ela estiver na escuta.
ela tiver, ela me dá um alô. Já está fazendo um pedido público, Clarinda. Olha aí, ó, já te deixando numa situação que você não tem como negar. Tá bom, Clarinda? Você aceita? Você aceita o pastor Valdir no seu grupo? Fale agora, o cálice. Clarinda, seu áudio não está ouvindo, Clarinda. Ouvindo agora? Agora estou ouvindo, pode falar. Ouviu? Ouvimos. Não ouvimos o que você falou, estamos ouvindo agora você. O que você tem a dizer? O meu grupo, Valdir, já está com 8 pessoas, 3 na lista de espera para ver se é permitido. Infelizmente, eu já fechei. Não, nós vamos colocar o Valdir no grupo da Andresa. Cadê a Andresa? Andresa, se manifeste aí. Cadê a Andresa? Já que conhece os pais dela, nós vamos colocar o Valdir junto do grupo da Andresa. Cadê a Andresa, você? Manifeste aí se você aceita o pastor Valdir. É porque eu não sou mais do polo de Paraíso. Eu estou no polo de Palmas agora. Ah, você fez transferência. Sim, eu não moro mais em Paraíso, aí eu fiz transferência para Palmas. Eu estou no polo de Palmas agora. Pastor Valdir, nós vamos te colocar num grupo. Você pode me falar que eu vou colocar você num grupo, não tem problema não. Nós vamos colocar você num grupo aí. Nós vamos organizar essa sua vida. Não tem problema, professor. Eu posso fazer com o pessoal de Paraíso, não tem problema não. Eu acredito que eles iam amar. Então nós vamos organizar isso. Pois não, quem está falando? Maria, help. A Clarinda falou que ela já está com um grupo de 5 e tem 3 espera. Porque não coloca o Valdir, aí arruma mais um e fecha mais outro grupo. Porque são 5. Eu vou ver isso daí. Eu e o Giovanni e o Danilo. Nós vamos organizando esses grupos. Calma que vamos todo mundo no final ser feliz. Mais alguém? Pastor, resolvida a sua questão? Vamos resolver? Na verdade, só isso aí, né? Me encaixar no grupo. Perfeito. Então, nós vamos fazer isso aí. O mutirão do Adote o Pastor Valdir. Nós vamos adotar o senhor, o Pastor Valdir, num grupo. Andressa nos abandonou. Tchau. Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida? Só me avisa, viu? Sim, vamos avisar. Qual vai ser o grupo, por favor? Nós vamos organizar isso aí. Nas próximas aulas eu já vou sanar essa questão. Mais alguém? As atividades que são 0,5, elas são individuais. Repetindo, as atividades, os 2 fóruns são individuais. As atividades, os fóruns são individuais. O resto é grupal. Tá? Alguém perguntou no site aí, no chat. Mais alguém? Maria Eduarda, obrigado pela pergunta. Help? Não? Pessoal... A lista de chamada. Lista de frequência. O professor Giovanni vai, acho que pegar pela própria gravação. Pela própria gravação, a gente pega a lista de frequência e verifica quem está aqui. Tem 55 pessoas. O pessoal não está vindo para a aula. Eu vou entregar isso daí para a coordenadora, a professora Otília. Depois não sabe porque depois está sem nota. Eu vou entregar para a coordenadora. Professor Danilo, professor Giovanni, quer falar alguma coisa? Próxima aula já está lá no roteiro, cronograma, está tudo aí, pessoal. Há quem pense, gente, é o seguinte, que essa disciplina é mais fácil. Isso é mais fácil, então eu vou enrolando, vou nas costas dos outros. Gente, tem que ter compromisso, tem que ir para campo, tem que fazer as coisas. E não é para ninguém carregar ninguém aqui, não. Não fez, não é para pôr o nome do grupo. Tá? Sinto muito, não. Eu disse lá atrás na gravação, está gravado. Não tem prova de recuperação. Não tem prova, não tem A2, AY, A, não tem. Não fez as notas, se inscreve na próxima, tá? Sinto muito. Aqui, né, tem muito disso. Não tem atividade muita para fazer, não tem prova final, mas tem ações para se desenhar, tá, gente? Então, não pensem vocês que não haverá compromisso nessa disciplina, tá? Se vocês não têm que ler muito texto, muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, vocês têm que se comprometer. É isso. Deixa o professor Giovanni, se quer fazer umas palavras finais, professor Danilo. Aqui é o seguinte, gente, é VaptVupt. Já explicamos
tal plano de ensino, tal cronograma, e vamos para cima. É isso. Quem me conhece sabe que eu sou, nesse aspecto, sou objetivo, tenho muita clareza da nossa disciplina, vamos para cima. Daqui a pouco eu vou fazer aula gravada, vou tentar estúdio, já vou pedir para a coordenadora deixar separado um estúdio para mim, que aí eu fico mais bonito. Não que eu seja bonito, mas eu fico... Aliás, deixa eu falar, eu fico bonito, não mais, né? Porque eu tenho a consciência da minha feiura. Eu sou um bonitinho, feio e arrumado. Vamos lá. Professor Giovanni, por gentileza, e na sequência, professor Danilo, e eu dou boa noite. Então, só agradecer e nos colocar à disposição, né, para que a gente consiga alinhar aí todo esse trabalho. É uma disciplina prática, né, vamos dizer assim, que é uma disciplina de intervenção, por se caracterizar uma disciplina extensionista. Teremos muitos textos, né, para ler, porque não dá para se construir um plano de trabalho sem a leitura, mas é um trabalho em equipe, né? É uma forma também de aprendizado, né, para desenvolver esse trabalho em equipe. Pode contar conosco, nós vamos aqui estar sempre à disposição. Quarta-feira nós vamos estar agendando e sempre lá pelo portal. Qualquer dúvida, podemos... Um grande abraço. Perfeito, professor. Professor Danilo, se o senhor puder dar algumas palavrinhas ao final. Bom, acho que ele está ocupado. Então, vamos lá. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer mandar um abraço, um beijo para alguém? Alguém quer fazer alguma declaração? Andresa gostou da parte. Ah, Moisés, você quer fazer alguma declaração? Declaração de amor? Quer fazer o... Só lembrar do 7 aí. Tá, 7 é um número bom, eu gosto. Site. Tá. É futsal. Sim, senhor. Não, manda um abraço pro senhor aí para a professora Otília. Obrigado, Moisés. Darei um abraço para ela. Darei um beijo na boca dela já já. Tá aqui está mandando beijos. Teu, né, do Moisés, tá? Tu vigia. Eu vou beijar na boca, gente. Mas é teu, né, do Moisés. Estou pensando o quê? Eu sou um homem romântico. Vou beijar na boca da minha esposa. Brincadeiras à parte, gente. Eu estava sentindo... Um abraço para a professora Otília. Darei, Help. Você se cuide aí. Se cuide, Help. Tá se bom, cuide. tô me cuidando. Tá. Gente, realmente obrigado mais uma vez, professor Giovanni, professor Danilo, a todos e todas. Vamos fazer esse trabalho com serenidade, com seriedade, mas com um coração quente, com alegria, e sempre que a gente faz a nossa disciplina. Andresa, Help, Giovanni, Clarinda, Hélio, Moisés, Lia e todos, que eu não estou conseguindo ver todos, Tatiane, muito obrigado, uma excelente semana para todos. Quem for o carnaval com responsabilidade, serenidade, tá? Cuidado no trânsito, por favor, tá? Quem for fazer seus retiros espirituais também, vá bem para suas orações, para seus grupos espirituais. E brigadão, gente. Vamos que vamos. Eu vou parar de ir agora, de gravar. Agradeço mais uma vez, tá? E é isso. A nossa disciplina é isso.